Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui com a ajuda da espiritualidade amiga, né? Que tudo vê, que em tudo pode nos ajudar e a gente vai sempre absorvendo esses ensinamentos para a nossa vida diária. Aqui estamos na Terra para aprendizado, né? Hoje mesmo tinha uma moça falando comigo, entrou no meu WhatsApp, ela não é minha cliente, ela entrou no meu WhatsApp perguntando, né? Que ela é cristã, né? Ela estuda a Bíblia, mas mesmo assim o marido dela a humilhou muito, tem humilhado. E ela quer se separar dele, mas ela sente que ela se separando dele, ela não vai ser fiel. Olha, pessoal, vocês vejam como as pessoas já pensam negativo, né? Se a pessoa está humilhando e se ela quer se separar, então ela se separe, porque nós somos espíritos, né? Que temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher nosso caminho. Só que o nosso aprendizado espiritual vem do Deus cósmico, né? Aquele Deus que tudo vê, que tudo cria. Não é aquele Deus bíblico, como eu já cansei de falar aqui. Não, é o Deus que nos ensina a ver Deus em cada um de nós, né? Então, o que nós temos que fazer? Seguir sempre o caminho da nossa consciência, da nossa intuição. Sabedores que somos ainda, né? Espíritos errantes, espíritos semi-primitivos, que não sabemos discernir coisa alguma, que não conhecemos ainda da espiritualidade um milésimo, né, do que deveríamos conhecer, mas vamos trilhando, né, é isso que eu falo sempre aqui, nós vamos trilhando e pedindo, né, a proteção divina. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as indumentárias dos espíritos, ou seja, as vestimentas dos espíritos, né, que tem pessoas que me perguntam, será quando o espírito morre? Por quê? Às vezes ele está com roupas diferentes, roupas que eu já ouvi em sonho, mas as roupas eram diferentes, ou as roupas eram mais clarinhas. Às vezes tem pessoas que vê, pessoas que já se foram familiares, né? E em sonhos vê roupas mais claras, outras roupas mais escuras, ou mesmo diferentes de épocas. Então é por isso, porque os espíritos, nós mesmos como espíritos, com o nosso campo mental, nosso corpo mental, que não se perde, que não se acaba com a morte do corpo físico, ele mesmo produz a vestimenta, né? E normalmente é visto com a última roupa da última encarnação que estávamos aqui na Terra. Então, pessoal, essa aí é uma questão, né, que tem provocado a curiosidade de muita gente, né? Muita gente quer saber por que os espíritos se aparecem, né, aos clarividentes, trajando, né, roupas estranhas, como eu estou falando, roupas às vezes diferentes da época que eles viveram. Mas de acordo com Allan Kardec, no livro dos Espíritos, no mundo espiritual o vestiário é um componente que integra o desencarnado, seja ele de qualquer faixa, inferior ou superior. Ou, ora, se a indumentária, né, o vestimento, ele acompanha o espírito, seja em faixa inferior ou superior, isso significa que nós, os anjos mesmo, né, que nós ainda estamos em faixa evolutiva primitiva, porque senão nós não veríamos, né, as pessoas com roupas escuras, trajando, às vezes até, dependendo da situação do desencarne, né, porque nós vamos ver aqui mais adiante as situações do desencarne, como os espíritos, eles se vestem, né, que é uma coisa do campo mental, da pessoa que se foi, da consciência que se foi, que só perdeu o corpo físico, né? A diferença, já falei também aqui em vídeo, que a diferença do encarnado para o desencarnado é que nós temos um corpo físico e eles não têm mais deste corpo físico, não é? Na verdade, dos corpos que a gente trata com a radiestesia, com as análises, o que acontece? Acontece que morrendo, né, o ser humano perde dois corpos, né? Perde o corpo físico e perde o corpo etérico, o duplo etérico. Vocês estão compreendendo? Perdem o duplo etérico. Então são dois corpos que são perdidos, né? O duplo etérico e o corpo físico. E os demais ficam, que é o perispírito, né, o corpo mental e o bioenergético, que é o que ainda vai dar vida ao futuro corpo físico. O futuro corpo físico, ele vai vir desse bioenergético aí, que vai ficar, né, junto com o perispírito, dando forma e vida ao perispírito no mundo espiritual.
Então disse Kardec que geralmente os espíritos desencarnados trazem consigo os complementos de sua indumentária ou objeto do que faziam uso habitualmente em vida, como óculos, bengalas, trajes típicos, né, culturais e tal. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz observa que, em se tratando da aparência dos desencarnados, como roupas, calçados ou outras peças, tudo é confeccionado por eles próprios, estejam eles em qualquer das faixas evolutivas do mundo espiritual. A mesma coisa que Allan Kardec falou, né, no Livro dos Espíritos. Em qualquer faixa evolutiva do mundo espiritual, é confeccionada pelo próprio espírito, né, essas indumentárias. Ou seja, para nós reencarnados, né, eu até coloquei aqui um grifo para mim, há necessidade de vestimentas que são feitos pelo campo mental, né, do desencarnado. Entretanto, em algumas ocasiões, conforme declarações suas e de outros espíritos comunicantes, os produtos da criação são encontrados já fabricados, podendo ser utilizados por qualquer desencarnado que deles necessite, como alimentos, roupas, prédios. Isso a gente vê muito, né, em toda a literatura espírita, né, as narrativas, essas narrativas, principalmente no nosso lar, a gente vê muita narrativa de prédio, alimento, roupa, né, a gente vê muito disso, né. Na Revista Espírita número 8 de agosto de 1859, Allan Kardec comenta a respeito das roupagens com que os espíritos se revestem e se refere à capacidade que estes têm de mudar sua aparência, com acessos a toaletes diversos, né? Então ele se refere às roupagens que os espíritos se revestem, né? E tem acesso a diversos tipos de roupagens. Então, às vezes a gente vê um espírito, né, que ele quis se vestir de outra forma e ele vai conseguir, né? É só ter a vontade. Então, a vontade, pessoal, vocês vejam que tanto no plano físico como no plano espiritual, a vontade do espírito é que prevalece. Então, não podemos, né, abrindo parênteses aqui, dar trela, dar asas para obsessores, né, para pesadelos, para sonhos maus, para a mente enfraquecida, né? A gente não pode dar trela para essas coisas. Nós temos aqui também, né, outra informação também interessante sobre os vestuários do além, nos dá o espírito Johannes, no livro Rumo às Estrelas. Eu vou deixar o nome desses livros todos aqui, tá bom, pessoal? No livro Rumo às Estrelas, de Herbert Dennis Breley, que em outras palavras, resume tudo que a gente está falando até agora, né? Das vestimentas dos espíritos. Algumas criaturas estúpidas, diz ele, pensam que a alma é um fluido sem forma, a flutuar de um lado para o outro. É um absurdo, cada alma tem sua forma adquirida na vida terrena e conservada aqui. Ele diz isso porque ele já está no mundo espiritual, né? Tanto é que o livro, o nome é Rumo às Estrelas. O aspecto que apresentamos é a de homens e mulheres como na Terra. Usamos indumentária que nos dá a nós a mesma impressão que aí recebeis da indumentária terrena. São simples véus para a parte mental. Olha só, para a parte mental são simples véus. Algo que cobre e dá aparência à forma mental. Precede da ideia do indivíduo, tá? Contribui para mostrar a mente. No livro Memórias de um Suicida, romance psicografado pela médium Ivone Pereira, romance que ela foi de autoria do espírito Camilo Castelo Branco, que era um escritor português, tem-se a informação de que os espíritos recém-chegados da Terra, através de atos translocados, em que tiraram a própria vida física, apresentam roupas andrajosas, sujas e fétidas, né? Revelando o estado de angústia e desespero em que se encontram. Os baixos níveis mentais da vibração são de tais espíritos que refletem o ambiente trevoso de suas pobres almas, uma falange de réprobos em estado lastimável, trajando todos vestes como que empastadas de lodo das sepulturas, com feições alteradas e doridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Vocês veem a situação que fica o espírito que tira a própria vida, de uma forma ou de outra, né? Eu já fiz até vídeos falando suicidas, tem suicidas e suicidas, mas a grande maioria dos suicidas, aqueles que saem dessa vida física
através das formas piores que possam existir na mente de um ser, ficam desta forma, né? Eles não podem ter uma roupa boa, porque a mente deles está acabada, está caída, ele está no fundo do poço, aquela alma, né? Está no fundo do poço e vai ficar no Vale dos Suicidas por muito tempo, há longos anos, talvez décadas, talvez até séculos. Então é uma situação deplorável para aquela alma, aquele espírito nesse caso, sair daquela situação, né? E pesquisando sobre a questão das vestimentas espirituais, Allan Kardec solicita do espírito que em vida ficou conhecido como São Luís um esclarecimento e ele respondeu: o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, em nossa atmosfera, um poder que estás longe de suspeitar. Pode ele à vontade concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente, adequada aos seus projetos, diz São Luís, né? Quando perguntado por Kardec, vocês veem, tem elementos materiais que são disseminados pelo espaço, que a gente está longe de entender, né? E que os espíritos usam para fazer as suas vestes, né? E concentrar esses elementos e fazer a forma aparente que lhe convier. Daí concluímos que os espíritos transmitem as suas vestes, o seu estado mental, é aquilo que eu estava falando agora, né? Elas demonstram a condição de cada um. Neste caso, também o pensamento é de suma importância. Também falei no início desse vídeo, né? Tudo que lhes vai dos pensamentos transparece nas vestimentas que usam. Vocês veem, tudo que está na mente transparece, não é? Tanto é que tudo que está aqui na Terra, né, é uma cópia imperfeita e mais feia de tudo que já foi pensado no astral, no espiritual, no astral e no físico. Tudo que está no físico, né? Toda ideia que foi projetada no plano espiritual vem para o plano astral como um desenho de um desenhista que pensa em fazer uma casa, um prédio, e vem parar no plano físico. Então tudo aqui já que nós vemos à nossa volta, né? Ela já foi, tudo isso aqui já foi projetado, pessoal. No corpo, nos planos espirituais. Vocês estão compreendendo? Então eu vou deixar para vocês aqui alguns links de vídeos para vocês saberem mais sobre as vestimentas dos espíritos. Vamos sempre procurar sabendo nos livros da literatura espírita, livros muito bons que vai abrindo a mente de cada um, né? E vai dando um parecer maior para nossas informações, para que a gente pesquise e aprenda. Fica com Deus, pessoal. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, proteção, prosperidade em todos os sentidos. Fiquem com Deus.